Pensa só, o que é que define se uma obra vai dar certo ou errado? Muitas vezes a resposta está num único documento, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo em um dos pilares da construção civil, o orçamento de obras. Olha, para começar, vamos direto ao ponto com essa frase que é super comum nos canteiros de obra. Pode parecer meio pesado, né? Mas a real é que ela mostra direitinho a pressão e a responsabilidade gigantesca que está em cima do processo de orçamentação. No fim das contas, não é só sobre números, é sobre a viabilidade do projeto inteiro. Isso já nos leva direto para a primeira grande ideia. Na construção civil, tem um fator que, olha, reina soberano. Sabe, não importa onde é a obra, o tamanho dela ou o que está sendo construído. Pode ser um arranha-céu gigante ou uma reforminha de banheiro. O custo é a espinha dorsal de tudo. É a primeira coisa que se pergunta e a última coisa que se tenta controlar. Estimar quanto algo vai custar, esse é o ponto de partida que define todo o resto. Agora vamos para uma distinção que é, sério, crucial. Orçamento versus orçamentação. Entender a diferença entre essas duas palavras é a base para tudo que a gente vai ver. É bem simples, na verdade. O orçamento é o papel, o documento final. Já a orçamentação é todo o trabalho, todo o processo técnico para chegar naquele papel. Dá para pensar assim, um é o destino final e o outro é a viagem inteira para chegar lá. Mas olha, um bom orçamento é muito, mas muito mais do que uma simples lista de preços. Ele tem 3 características que são, assim, essenciais. Primeiro de tudo, a aproximação. É um erro gigantesco achar que um orçamento vai acertar o custo exato, sabe, centavo por centavo. Ele é, na sua essência, uma estimativa, uma previsão bem feita. O objetivo não é cravar um número na mosca, o que é praticamente impossível. A meta é chegar o mais perto possível do valor real com a menor margem de erro que der. Segundo ponto, é especificidade. Gente, não existe orçamento copia e cola. Cada projeto é um universo diferente. Fatores como o clima da cidade, a dificuldade de chegar com o material no local, a mão de obra que tem ali na região, até a política da própria construtora, tudo isso influencia no custo. Ou seja, um orçamento é sempre uma peça de alfaiataria feita sob medida. E o terceiro, mas não menos importante, temporalidade. Um orçamento tem data de validade. Ele envelhece. Pensa nele como uma fotografia de um momento. De repente, o preço do cimento dispara, o governo cria um imposto novo, ou surge uma tecnologia que barateia tudo. Um orçamento feito hoje pode não valer absolutamente nada daqui a 6 meses. É um retrato do agora. Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas e na prática, como é que se faz isso? Vamos então dar uma olhada nas etapas da orçamentação. Então, o que a gente está vendo aqui nesse fluxograma é basicamente um mapa completo dessa jornada, desde a primeira olhada nos documentos do projeto até a planilha final com os preços. É o GPS do orçamentista mostrando todo o caminho. Para não complicar, a gente pode quebrar esse mapa em 3 grandes partes. A primeira é o estudo das condicionantes. Basicamente é entender o projeto, ler todas as regras e, claro, ir lá visitar o local da obra. Depois vem a composição de custos, que é a hora de calcular tudo que vai ser gasto item por item. E por último, o fechamento. Aqui é onde se adiciona as despesas que não são da obra em si, o lucro da empresa e os impostos, para chegar no preço final de venda. Ok, vamos dar um zoom naquela segunda etapa, a de composição de custos. Dentro dela tem uma divisão que é fundamental a gente entender. A diferença entre custos diretos e indiretos. É bem fácil de entender, olha só. Custos diretos são tudo aquilo que vai direto na execução do serviço. O tijolo, o cimento, o salário do pedreiro, sabe? A mão na massa. Já os custos indiretos são o que dão suporte para a obra acontecer. O salário do engenheiro que supervisiona, o aluguel daquele container que vira escritório no canteio, os seguros, as taxas. E atenção, os dois são absolutamente essenciais para o cálculo final. Não dá para esquecer de nenhum. Mas a história não acaba aqui. O valor de um orçamento vai muito, muito além de só dizer quanto a obra vai custar. Na verdade, ele é uma ferramenta de gestão poderosíssima. E aqui que vem o pulo do gato. A função do orçamento não acaba quando o preço está definido. Na verdade, é aí que o verdadeiro valor dele começa. Ele vira o guia-mestre, um manual de instruções para tocar a obra inteira. Pensa bem. Com base nele, dá para planejar a hora certa de comprar cada material, saber quanta gente precisa contratar para cada fase da obra, criar metas de produtividade e, claro, é dele que nascem os cronogramas, tanto físico quanto financeiro. Ele é literalmente o DNA do projeto. Todas as decisões de gestão, do começo ao fim, saem dali. E para fechar, fica aqui uma provocação. Depois de tudo isso que a gente conversou,
O orçamento deve ser tratado como uma caixa preta, um número misterioso que só o orçamentista entende? Ou ele deveria ser o documento mais aberto e usado do projeto, a principal ferramenta de gestão na mão de todo mundo? A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar completamente o jeito que uma obra é tocada.